noite. Domínio Público, seu programa de entrevistas está de volta. Todas as sextas-feiras você confere aqui assuntos da atualidade, a política e a economia, através de entrevistas com convidados muito especiais. Hoje nós vamos conversar com o secretário estadual da Justiça e do Desenvolvimento Social, Fernando Schiller. Ele irá destacar as principais ações da Secretaria durante este ano. Domínio Público, um programa a serviço da cidadania. Fernando Luiz Schiller é mestre em Ciências Políticas e doutor em Filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Gestão Cultural pela Universidade de Barcelona, especialista em História do Brasil e em Políticas Públicas e Gestão Governamental pela Escola Nacional de Administração Pública. Atualmente, atua como secretário de Estado da Justiça e do Desenvolvimento Social. Boa noite, secretário Fernando Schiller. Boa noite, Jair. Um prazer estar contigo aqui. Secretário, o senhor tem afirmado que o Rio Grande do Sul pode ser o primeiro estado a, de fato, enfrentar a questão da erradicação da pobreza. E a Secretaria tem feito, durante todo o governo da nossa governadoria da Cruz, uma ação, através de programas estruturantes, como Emancipar e outras ações. É possível nós avançarmos na erradicação? Olha, Jair, nós encomendamos um estudo da FEA. Eu, há tempo, estava intrigado com o tema da progressão da supressão da erradicação da pobreza no Estado, no Brasil. Nós partimos uma análise da PNAD, a PNAD de 2008, uma pesquisa por amostragem a domicílios no Estado, para verificar qual é o ritmo de redução da pobreza que nós temos no Rio Grande do Sul. A partir dos estudos, nós chegamos à conclusão de que, com o ritmo de redução da pobreza da década de 2000, agora, nós temos condições de, em 2030, ou seja, em 20 anos, 21 anos, chegar a uma condição, por este ritmo, de 4% de pobres no Rio Grande do Sul. Pobres é definido por critério renda. O pobre, por essa definição, é um indivíduo, um cidadão que tem uma renda per capita menor do que R$ 175. Então, uma família, imagina uma família com 5 pessoas, uma renda inferior a R$ 875. Quer dizer, isso é o limiar da pobreza, segundo a definição técnica adotada pela Fundação de Economia e Estatística. A partir daí, a pergunta que nós fizemos é, será que o Rio Grande do Sul quer esperar 2 décadas, para ainda termos 4%, significa 500 mil gaúchos abaixo da linha de pobreza? Nesses 3 anos lidando com política social, a gente chega a uma conclusão empírica muito forte, que é sustentada pelos dados, de que da pobreza nascem as patologias sociais. A violência, por exemplo, 98% dos adolescentes da faixa são pobres. Mais de 90% dos internos do sistema prisional do Estado são pobres, estão abaixo da linha de pobreza. O crack, você tem mais de 90%. É evidente que a imprensa, muitas vezes, destaca os casos da classe média, porque eles são sui generis, vamos dizer assim. Mas a média, a regra, a drogadição, o crack, é um fenômeno da pobreza. Então, assim, políticas estruturais de combate à pobreza são fundamentais. Nosso próximo passo, aliás, vai ser lançar agora no começo do ano que vem, um estudo mais sistemático, vai ser uma conclusão desse estudo com a FEA, mostrando como nós podemos acelerar, Estado, sociedade civil, prefeituras, ou seja, como nós podemos acelerar o processo de redução da pobreza. E aí, em função do nosso PIB per capita, da nossa base social, da nossa matriz produtiva, o Rio Grande do Sul pode ser o primeiro estado do Brasil a erradicar a pobreza. Aliás, essa inspiração foi a partir de um livro do Jeffrey Sachs, economista americano, lançou em 2005 um livro chamado O Fim da Pobreza, onde ele diz, na época, para espanto de muitos, que o mundo poderia erradicar a pobreza em 2025, se fizesse um conjunto de investimentos muito fortes. Nesse caso que nós analisamos, se nós fizéssemos, nós analisamos o hiato de renda. Quanto seria necessário no Estado para zerar a pobreza hoje no Rio Grande do Sul? Nós chegamos à conclusão, o hiato de renda é de 1 bilhão e 600 milhões de reais, dá 0,8% do PIB. Se nós fizéssemos assim, uma espécie de guichês em todas as prefeituras, para que as pessoas abaixo da linha de pobreza fossem receber o complemento de renda, para chegar nos R$ 175 per capita, cada família, são 450 mil famílias aproximadamente, teria que receber R$ 301. Se nós quiséssemos assim zerar no sistema assistencial, evidentemente, transferindo renda diretamente às famílias para zerar a pobreza, nós teríamos que transferir R$ 301 por família. Evidentemente, o governo não faria. Dá 0,8% do PIB do Estado, ou seja, é muito pouco. Isso no orçamento do Estado, que é um orçamento de mais de 30 bilhões de reais, é muito pouco significativo.
A grande questão é fazer com que as próprias famílias gerem essa renda, né? Boa parte delas talvez não possa, porque são idosos, são pessoas com doenças crônicas, né? Mas muitas famílias têm condição produtiva e têm que ser qualificadas, né? Então, o que a gente vai fazer agora com esse estudo? Esse estudo ele tem um sentido assim civilizatório, para mostrar para a sociedade civil que a pobreza não é um fato natural, né? Que não é uma decorrência natural da estrutura da sociedade. Não, nós somos a primeira geração de líderes, né, de pessoas que trabalham na área social, na área pública, etc., que tem condições de vislumbrar objetivamente o fim da pobreza. E precisa trabalhar para isso, precisa botar na cabeça, vamos dizer assim, dos nossos líderes, dos nossos dirigentes, da sociedade civil, do meio empresarial, de que a pobreza pode ser erradicada. Daqui a 30 anos, 40 anos, né, esse ritmo prosseguindo, a pobreza será um fato histórico, como é em muitas sociedades desenvolvidas. Nós nos lembraremos da época em que pessoas moravam em favelas, que pessoas não tinham saneamento básico, que crianças se prostituíam. Quer dizer, isso nós já de alguma maneira vivemos no passado. Nós somos seres do passado nesse sentido. Isso um pouco o sentido da pesquisa que nós apresentamos. O programa estruturante, o Emancipar, ele exatamente busca essa questão da qualificação e com ações focadas. É um caminho para também enfrentar? É um caminho, né? A pesquisa nos identificou 3 elementos que determinam pobreza, essencialmente. Primeiro, e que tem determinado a redução da pobreza no Brasil, muito forte, né? No mínimo nos últimos 20 anos, né? No mínimo desde o Plano Real, e agora se acelerou muito nos anos 2000, um processo de redução da pobreza, que é a expansão da economia, ou seja, o PIB aumentando, a redução da pobreza é muito forte, a redução da taxa de natalidade, e nós identificamos que entre famílias muito pobres, a taxa de natalidade ainda é muito alta, então nós precisamos apostar em planejamento familiar, informação, oferta de métodos contraceptivos para famílias de menor renda, né? E aumento da escolaridade. Se a gente universalizar a educação, como o Brasil já está fazendo no ensino fundamental, e universalizar o ensino médio com qualidade, com frequência, assim, você tem uma redução muito forte. O que o Emancipar faz? Ele trabalha de maneira integrada projetos sociais, né, em comunidades pobres. Então, nós definimos 75 comunidades que têm concentração, cidades que têm concentração de pobreza, mesmo sendo cidades ricas, como Porto Alegre, Canoas, Caxias, Gravataí, que têm bolsões de pobreza. Nós, em convênio com as prefeituras, nós definimos, a prefeitura, na verdade, define uma comunidade, e ali nós integramos políticas sociais, oferecemos recursos para habitação popular, nós precisamos zerar o déficit habitacional, isso dá para fazer no Brasil em um espaço aí de, sei lá, 10, 15, 20 anos, oferta de projetos na área social, transferências diretas do Fundo Estadual da Assistência Social para os fundos municipais e uma série de ofertas na área de qualificação profissional, combate ao analfabetismo, combate a outras chagas sociais, né? Mas, essencialmente, a criação, por exemplo, agora nós estamos oferecendo recursos muito fortes na área de praças, de urbanização, equipamentos esportivos, hortas, cozinhas comunitárias na área de segurança alimentar, a área cultural, formação de bandas marciais, projetos nas áreas que, de alguma maneira, possam recuperar a autoestima das comunidades, reestruturar o tecido urbano, né, melhorar as condições de saúde e organização da própria comunidade. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Domínio Público, um programa a serviço da comunidade.